Pai Santo, nós te damos liberdade nesta hora, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, para que sejamos, ó Deus, totalmente tomados pelo Teu poder, ó Deus, e saiamos, não da maneira na qual entramos, mas totalmente transformados pelo poder que há na Tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém, aleluia, glória a Deus. O tema da mensagem nesta noite é além do que os olhos podem ver. Você pode dizer comigo, além do que os olhos podem ver. Tem até uma música da Oficina, né, que os mais antigos vão lembrar, né, mas não é sobre essa música que nós vamos ministrar hoje. É sobre aquilo que, por incrível que pareça, este homem estava enxergando, mesmo diante das suas limitações. Ao contrário do que aqueles que podiam ver fisicamente, não estavam enxergando o que estava acontecendo. Quando nós olhamos para o contexto da história na qual nós estamos aqui inseridos, Jesus está se aproximando de Jericó e havia naquele lugar um homem cego. E esse homem estava à beira do caminho, pedindo esmolas. Provavelmente não saiu naquele dia, imaginando que aquilo pudesse acontecer. Talvez saiu achando que pudesse ser um dia como qualquer outro. Eu vou me assentar à beira do caminho, ali vou ficar. Só ajustar meu retorno aqui. Aleluia. Glória a Deus. E ele saiu de casa, talvez na expectativa de que fosse um dia como qualquer outro. Nesse dia ele se assentaria no mesmo lugar que ele estava acostumado. Talvez nesse dia ele estaria ali pedindo as mesmas esmolas que ele estava acostumado a pedir. Era possível que talvez, na melhor das hipóteses, a sua expectativa era de voltar com uma quantia de esmola um pouco maior do que o dia anterior. Mas não foi isso que aconteceu. Porque naquele dia aprove a Deus preparar o encontro daquele moço, daquele homem com Jesus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. Pelo contrário, quando ela é tocada, ela é transformada por completo. O que eu quero dizer para você é que talvez você tenha vindo para um culto hoje como de costume nós viemos. Talvez você se aprontou na expectativa de vir, de adorar, de ouvir a palavra, voltar para sua casa e se preparar para o seu trabalho, para a sua semana. Mas eu tenho a convicção que o meu Deus e o teu Deus é poderoso para nos surpreender nesta noite. E para de repente nos proporcionar um encontro que há tempos nós não tínhamos com Jesus. E ao ter esse encontro, sermos renovados, vivificados, tocados naquilo que nós precisamos ser tocados e sairmos, não da maneira que entramos, mas completamente transformados pelo poder da palavra de Jesus. Talvez como esse cego, que foi para o que ele estava acostumado a ir, à beira do caminho. Muitas vezes nós estamos acostumados com o cotidiano da vida e trazemos isso até mesmo para a nossa realidade de igreja. Mas eu quero dizer para você que nessa noite nós estamos diante daquilo que muitas vezes os nossos olhos físicos não estão enxergando, mas pela fé nós cremos que Deus está fazendo para manifestar poder e cura neste lugar. Quando nós olhamos para a problematização da história, nós estamos diante de uma circunstância de um homem cego, de um homem que tinha as suas limitações, e que diante das suas limitações foi impossibilitado em alguns momentos pela multidão de se achegar a Cristo. Por isso ele gritava cada vez mais. Isso não é diferente muitas vezes da nossa vida, quando nós trazemos para o contemporâneo, para o cotidiano da nossa realidade. Há uma problematização muito similar a esta, que quantas coisas têm tentado me cegar e te cegar, e feito com que as impossibilidades nos impeçam de alcançar aquilo que nós temos buscado em Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e o problema tem sido tão grande, a circunstância adversa tem sido tão problemática, que você não tem conseguido enxergar aquilo que Deus tem feito. Talvez como esse homem, existe uma multidão de vozes contrárias que gritam na sua cabeça, tentando paralisar você diante do contexto em que você está, para que você não alcance aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Mas assim como Jesus chamou aquele moço, como Jesus parou a multidão naquele dia,
e mandou aquele moço vir ter com ele, e realizou o impossível, e fez daquele dia um dia diferente e sobrenatural na vida do cego de Jericó. Assim Jesus pode fazer na minha e na tua vida, porque Jesus é poderoso para parar o problema, Jesus é poderoso para mandar chamar, Jesus é poderoso para trazer existência aquilo que não existe, Jesus é poderoso para fazer todas as coisas novas, e de repente transformar a tua vida, para que você saia deste lugar nesta noite não como entrou, não com as expectativas que talvez você estava, mas com muito mais, porque você não viveu um simples culto, você não viveu algumas horas acostumadas como estava, mas um sobrenatural daquilo que Jesus pode fazer na tua vida. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer que nós venhamos a enxergar além daquilo que nós estamos enxergando. Talvez você chegou hoje observando com os teus olhos naturais somente os problemas, as deficiências, as dificuldades, as limitações, mas Jesus te convida a enxergar além daquilo que você está enxergando, e Ele te convida a viver Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos e nós esperamos por ela. Eu não sei o que você espera nessa noite, eu não sei o que você precisa nessa noite, mas talvez o contexto que você está vivendo não está nem perto de parecer que algo sobrenatural vai acontecer. Mas Jesus, Ele está neste lugar, não atrelado a contexto, não limitados aos problemas, mas poderoso e soberano sobre todas e qualquer situação, para fazer o milagre na minha vida e na tua vida. A fé é isso. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar tocando, mas eu estou crendo que Jesus está fazendo na minha vida, está fazendo na minha casa, Ele está trabalhando em meu favor. Eu não sei o que Ele precisa, o que você precisa que Ele faça, como aquele dia Ele perguntou a este moço, mas Ele sabe o que você precisa e Ele é poderoso para fazer. Você crê nisso? Aleluia. Quando nós olhamos para esta história, nós aprendemos muitas lições. Eu já preguei o cego de Jericó por diversas vezes, e sempre que o Senhor ministra, nós aprendemos coisas novas, nós compreendemos aquilo que o Senhor quer trazer à existência para o dia de hoje, e algumas lições são aprendidas no contexto desta história que nós podemos levar para os dias atuais. E a primeira coisa que nós aprendemos está no versículo de número 36, e o versículo de número 36 diz assim: e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. A primeira coisa que nós aprendemos, que nós precisamos observar além daquilo que os nossos olhos estão vendo, é que nós devemos estar atentos aos detalhes daquilo que Deus está fazendo. Aquele cego estava ali, impossibilitado de ver, ele estava limitado fisicamente de enxergar o que a multidão estava enxergando, impossibilitado de tocar o que a multidão estava tocando, mas ele estava pela fé enxergando o que muitos ali não estavam observando. Ele estava atento aos detalhes, e quando ele percebe que alguma coisa diferente está acontecendo, quando ele percebe um barulho diferente se manifestando naquele lugar, ele provavelmente dá um sinal, ele cutuca alguém, mas ele chama a atenção e ele diz: o que está acontecendo? E aí o versículo 37 diz: anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Alguém chegou para aquele homem e disse: ó, esse barulho, esse alvoroço, tudo isso que você percebe, é Jesus passando. E ele não desperdiçou a oportunidade que estava diante da vida dele. E o versículo de número 38 começa dizendo que ele então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira coisa que nós observamos é que nós devemos estar atentos aos detalhes, porque quando nós estamos atentos ao detalhe, isso gera oportunidade de milagre.
Quantas vezes nós viemos para um culto, quantas vezes nós nos prostramos diante de Deus em oração, quantas vezes nós abrimos a palavra para sermos ministrados e alimentados por ela, e não estamos atentos aos detalhes daquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com os problemas da vida, quantas vezes nossa cabeça está avoada em tantos outros lugares que não voltado à presença de Deus, que nós passamos despercebidos pelos detalhes daquilo que está acontecendo. E é num culto como esse que de repente o Senhor te toca e você sente algo diferente. É num culto como esse que talvez no momento de oração alguém fala algo que vai de encontro à necessidade do teu coração, que gera vida diante das circunstâncias que você está vivendo. E talvez num culto como esse que nós adoramos ao Senhor, e a música que é cantada, ela vem e ela enche o teu coração de fé, para que você possa dizer: não, amanhã vai ser diferente, eu vou encarar esse problema, e Deus vai me dar vitória, porque eu estou com Ele, e Ele está comigo, e nele eu sou mais que vencedor. Esse cego estava atento aos detalhes, ele não podia ver, mas podia ouvir. Talvez os problemas estão impossibilitando você de enxergar, mas eu quero convidar você a ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. Eu quero convidar você a estar atento àquilo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Quando ele soube que era Jesus, provavelmente esse moço já tinha ouvido falar de Jesus. É possível que alguém já havia ali contado os feitos de Cristo, ou talvez ali mesmo, quando resumidamente Lucas escreve que anunciaram-lhe que Jesus estava passando, talvez de um modo mais macro, de um modo geral, poderiam ali mesmo ter anunciado a ele, falado: Jesus, aquele que faz milagres, aquele que tem operado sinais, aquele que tem curado enfermos, que tem ressuscitado mortos, é ele que está passando. E muitos estavam ali caminhando com Jesus, tocando Jesus, mas não receberam aquilo que aquele cego recebeu naquele dia. Porque o que consiste, nós entendemos, é que não é o simples fato de nós tocarmos, ou o simples fato de nós olharmos, mas é a fé que está no nosso coração, que se rende diante da presença do Senhor, que transforma tudo e qualquer coisa. Porque a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Um coração com fé, um coração que se rende diante da presença dele e diz: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso, e só o Senhor pode fazer aquilo que eu mais necessito. Este cego, ele começa a clamar e dizer: Filho de Davi. Quando ele declara isso, ele está dizendo: eu sei quem Tu és. Tu és o Messias, Tu és o enviado, Tu és o Filho de Deus, Tu és a promessa que foi profetizada pelos profetas, Tu és da descendência da raiz de Davi, Tu és Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, Tu és o médico dos médicos. Eu sei quem você é, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele estava atento aos detalhes, ele estava atento ao mover de Deus. Quando nós estamos atentos ao mover de Deus, isso gera esperança no nosso coração. Quando nós estamos atentos ao mover de Deus, isso nos encoraja, isso nos ajuda a sermos perseverantes. Porque agora, este moço, ele não teria só que enfrentar os problemas da sua cegueira, não só as limitações que a sua deficiência física o fazia enfrentar, mas agora ele teria que ser perseverante também diante da multidão. Porque o texto continua dizendo, no versículo 38, quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz no versículo 39 que os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim.
A segunda coisa que nós aprendemos é que nós não devemos dar ouvidos às vozes contrárias. Por estar atento ao mover aquilo que Deus estava fazendo, isso gerou esperança no coração daquele homem, porque agora ele não tinha só que enfrentar a sua cegueira, porque agora ele não tinha só que enfrentar as suas limitações que ser cego lhe proporcionava enfrentar. Agora ele também tinha que enfrentar a multidão. Porque se tem uma coisa ruim, é você vir cheio de esperança, cheio de fé, cheio de otimismo, e contar para alguém, e alguém virar para você e falar: xiii, não vai dar certo. É você compartilhar um sonho, é você compartilhar algo, e se alguém virar para você e falar: se eu fosse o seu, eu não criava muita expectativa não, porque eu já vi muitos fazer desse jeito e não deu certo. Xiii, eu já passei por isso. Ah, fulano também já tentou. Xiii, você é besta, não faz isso não, perca de tempo. Parece que joga um balde de água fria em você, né? E veio o desânimo tentando paralisar você diante daquilo que você tinha como sonho, como projeto, como alvo. E não foi diferente na vida deste moço. A diferença é que ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de fé. A esperança que queimava no coração dele era maior do que qualquer voz que podia dizer: fica quieto, não tem jeito para você, você é cego, você é mais um, para de insistir, o mestre tem coisa muito mais importante para fazer do que se atentar a você. E quantas vezes as vozes contrárias tentam nos paralisar? A voz do medo, dizendo para você: você vai tentar de novo, mas você já tentou 1, 2, 3, 4, 10 vezes e não deu certo. A voz da insegurança dizendo: mas você vai confiar de novo? Você vai depositar novamente a sua confiança naquilo que já viu que não dá certo? Talvez as vozes contrárias da acusação, tentando lembrar do teu passado, um passado que você se arrependeu, um passado que você entregou na cruz, um passado no qual você crê que Jesus limpou, purificou, levou sobre ele e te deu uma novidade de vida, uma vida nova. Muitas vezes a voz do passado vem tentando me lembrar e te lembrar de quem nós éramos, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para lembrar de quem você é em Cristo Jesus, para te lembrar de onde você vai em Cristo Jesus. Talvez as vozes da multidão muitas vezes não são externas, a voz da multidão ela é interna. Muitas vezes as vozes das multidões, elas não são as vozes que vêm de fora, é a voz que vem de dentro. Aquela própria voz nossa que nos limita, que nos impossibilita de acreditar no impossível que Deus pode fazer. Porque nós já tentamos tanto, nós já insistimos tanto, nós já buscamos tanto, e há quanto tempo as coisas não acontecem, aí vem aquela voz tentando gerar incredulidade no meu coração e no seu coração, e fazendo com que eu e você não continuemos acreditando que Deus pode fazer o milagre. Este homem passou por isso, porque a Bíblia narra que enquanto ele gritava, os que estavam à frente o repreendiam, dizendo para que se calasse. Volto a dizer, Lucas ele narra em seu evangelho de uma forma muito sucinta, mas eu creio que por vezes ele foi citado a ele para que se calasse. Não foi uma simples vez, fica quieto. Várias vezes e várias vozes tentando interferir na esperança daquele homem. Mas os olhos dele não estavam diante das suas limitações, até porque fisicamente ele não podia ver a multidão. Se tivesse 5 ou 500 gritando, para ele não fazia diferença nenhuma.
porque ele não estava vendo isso, mas pelos olhos da fé, ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé, para o filho de Davi, aquele que ele sabia que era o dono do milagre, aquele que poderia fazer nova todas as coisas, aquele que poderia reverter o seu quadro da situação em que ele estava. Este homem não olha para os que vos falam, ele olha para aquele que poderia mudar a sua vida. Mas Rodolfo, é contraditório você falar para mim que ele estava olhando para Jesus, e eu reforço dizendo para você que ele estava olhando para Jesus, mas não olhando com os olhos físicos, não olhando com os olhos naturais, porque quando nós fazemos isso, nós limitamos o poder de Deus às condições em que nós vivemos. Quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, porque nós não conseguimos, nós achamos que Jesus não consegue. Quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, porque o médico disse que não tem mais jeito, nós achamos que não tem mais jeito. Porque o marido, a esposa disse que o casamento acabou, nós achamos que acabou. Porque as portas se fecharam, a gente acha que então as portas se fecharam de fato. Porque o patrão disse que vai mandar embora, ou porque a empresa disse que não vai contratar, a gente acha que essa é a última palavra. Porque os nossos olhos se limitam àquilo que é natural, e nós achamos que Jesus trabalha no âmbito natural. Mas o cego de Jericó nos ensina que Jesus não trabalha no natural, ele trabalha no sobrenatural. O possível para aquele moço era gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E o impossível, cabia Jesus tocar nos olhos dele e trazer à existência aquilo que não existia. A multidão não compreendia isso. É por isso que a multidão pedia para que ele se calasse. A multidão não discernia aquilo que estava acontecendo naquele ambiente de milagre. Talvez aqueles que vivem com você, no seu trabalho, na sua casa, no seu cotidiano, talvez não estejam entendendo, e talvez os conselhos não sejam favoráveis àquilo que você espera. Mas não fique bravo, não fique irado com eles, não fique de mal, porque eles não estão entendendo o ambiente de milagre que só você está entendendo. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar aquilo que pela fé você está enxergando. E é natural que estes venham muitas vezes tentar paralisar você, não por mal, mas com medo de você se frustrar, de você decepcionar-se, de você se entristecer novamente. Mas se você for segundo a voz do Espírito Santo, se você for obediente à voz de Jesus, se você estiver caminhando diante daquilo que Jesus está falando, não temas e nem pare diante daquilo que estão falando, diante das vozes contrárias do teu coração. Continue crendo, porque assim como Deus fala para Josué, Ele nos fala nessa noite: ser forte e corajoso, ter bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. Nada vai prevalecer sobre você, nada vai te parar, porque eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Não dê ouvidos, não dê ouvidos às vozes que tentam te parar, não dê ouvido ao medo, não dê ouvido à credulidade, não dê ouvido às impossibilidades humanas, porque enquanto houver esperança, eu creio que Deus pode fazer. Nós cremos nisso, e Deus está trabalhando nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. A Bíblia continua dizendo que então, o versículo 39 que nós lemos: os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava, ele era perseverante, ele era insistente, e ele continuava declarando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 40 diz que então Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus lhe perguntou, versículo 41, o que você quer que eu lhe faça? E ele, o cego, respondeu: Senhor, que eu possa ver.
E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Terceira coisa que nós aprendemos: creia no agir de Jesus. Creia no agir de Jesus. Agora chega o ponto em que este homem queria, porque ele grita, ele clama, ele pede, e de repente Jesus para. E quando Jesus para, todos os que estão com ele param junto. Param também aqueles que estavam inferiorizando o cego. Para também aqueles que estavam indagando ao cego. Param também as vozes contrárias que estavam gritando contra o cego. Porque quando Jesus começa a agir, tudo aquilo que interfere na minha vida e na tua vida, para a manifestação do milagre, cai por terra. Mas agora esse moço está diante daquilo que ele estava procurando, diante daquilo que ele estava clamando, e Jesus apresenta diante dele e fala: o que queres que eu te faça? Quando os nossos olhos estão voltados para aquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo, nós respondemos ao Senhor segundo aquilo que nós precisamos e sabemos que Ele pode fazer o milagre na nossa vida. Jesus não pergunta para aquele moço, porque Jesus não sabia o que ele queria, porque Jesus conhece o coração. O salmista diz que Ele nos conhece. Antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele tudo sabe ao nosso respeito. Então não faria sentido não entender esse contexto de que Jesus não sabia o que o cego queria. E também não dá para dizermos que era óbvio, porque aquele moço poderia estar feliz com o fato de ser cego e precisar de muitas outras coisas. Talvez ele poderia virar para Jesus e falar: eu quero um carro, eu quero uma casa nova, eu quero muito dinheiro, eu quero ser famoso. Ele poderia pedir qualquer outra coisa. Então não dá para, porque pelo fato de ele ser cego, afirmarmos que ele precisava ver novamente, porque talvez não era o desejo do coração dele. E também não é o fato de Jesus não saber o que ele queria, mas Jesus estava dando a ele a possibilidade de declarar pela fé aquilo que ele precisava. E Jesus está aqui nessa noite para perguntar para mim e para você: o que queres que eu te faça? Porque talvez as impossibilidades, talvez os traumas, talvez as circunstâncias adversas paralisaram você de tal forma que quando chega o momento de você receber o seu milagre, que Jesus vira para você e fala: o que queres que eu te faça? Você não sabe falar, porque você ainda está olhando para a circunstância, você ainda está olhando para os problemas. Aquele moço poderia ter falado: Jesus, eu já nem sei mais o que eu quero, porque eu estava aqui clamando ao Senhor, mas o povo me fez refletir, e é verdade, eu sou cego. O povo estava gritando aqui, e realmente agora faz sentido, eu sou limitado. O povo estava aqui falando, gritando comigo, e realmente agora eu entendo, eu sou desprezível, eu sou qualquer um, eu sou só mais um, eu sou mendigo, eu estou à beira do caminho. Ele poderia ter feito isso. A Bíblia conta que Jesus certa vez estava passando pelo tanque, e havia ali muitos enfermos, esperando um milagre da parte do anjo, que por vezes agitava a água, e quando a água era agitada, aquele que chegasse primeiro era curado. Jesus então vai ter com um coxo, que há 38 anos estava enfermo, e esperava um milagre. E Jesus faz a mesma pergunta para esse coxo e fala para ele: o que queres que eu te faça? E a resposta dele é qual? Senhor, eu estou aqui há tanto tempo que eu espero que alguém me pegue e me leve, mas quando eu vou para receber o meu milagre, alguém já foi primeiro, já entrou na água, já foi tocado, já foi curado, já foi transformado, e eu fico esperando de novo, e passa-se outra vez, e eu já estou nessa história há 38 anos.
muitas vezes nós fazemos como este coxo. Os nossos olhos estão no natural, e quando nós temos a possibilidade do milagre, nós ficamos contando uma história triste para Jesus. Mas Jesus sabe, Jesus conhece. Eu posso não conhecer, o seu irmão que está do lado, por mais íntimo que ele seja de você, ele pode não conhecer. Mas o Senhor sabe o que você precisa, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sabe o que te entristece, Ele sabe o que te preocupa, Ele sabe o que te aflige, Ele sabe o que tira a tua paz, Ele sabe. Mas Ele não quer que isso tome conta do seu coração, Ele não quer que isso tome conta da sua visão e te segue diante do milagre. Mas Ele quer ouvir da tua boca hoje: Senhor, eu preciso disso, porque mesmo que eu tenha os problemas da vida, eu continuo crendo que o Senhor pode fazer o milagre. Esse moço ouve de Jesus, e imediatamente ele responde: Senhor, que eu possa ver. Ele não titubeou, ele não pensou, ele não indagou, ele simplesmente respondeu: que eu possa ver. Por mais que eu seja cego, por mais que eu seja limitado, por mais que haja problemas que eu não consiga resolver, por mais que a multidão não acredite naquilo que eu acredito, por mais que tentem me lembrar de quem eu sou, eu quero ver, porque eu creio no teu agir, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Eu creio que o Senhor pode transformar minha história hoje. Eu creio que o Senhor pode mudar meu casamento hoje. Eu creio que o Senhor pode abrir uma porta hoje. Eu creio. É por isso que eu falo, é por isso que eu declaro, é por isso que eu abro a minha boca. E Jesus disse para este homem: então veja, porque a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo para ele: as circunstâncias não te pararam, as limitações não te pararam, o medo não te parou, as acusações não te pararam, as vozes contrárias não te pararam, aquilo que era circunstancial não te parou, aquilo que os seus olhos poderiam de fato estar percebendo, não te parou. Mas pela fé você continuou crendo que eu era poderoso para fazer, e eu sou poderoso para fazer. É como aquele pai, quando Jesus desce do monte da transfiguração, há um rebuliço, e nesse rebuliço Jesus chega, juntamente com Pedro, Tiago e João, e os discípulos estavam ali tentando expulsar o demônio do filho deste moço, e não conseguiram. Então este moço desesperado, este pai desesperado, chega para Jesus, e ele fala para Jesus: Jesus, se tu podes, cura o meu filho. Jesus vira para ele e responde com uma pergunta: se eu posso. Quando Jesus responde com essa pergunta, Jesus está dizendo assim: se eu posso, eu posso. Porque se tem uma coisa que eu posso, é fazer o impossível. Crê você nisso. E aquele moço disse: eu creio. E então o seu filho foi liberto dos demônios. O que você precisa crer hoje? Mas Rodolfo, é difícil demais acontecer. Então já temos um problema. Já estamos diante de uma limitação que você impôs. Rodolfo, mas você não tem noção do tamanho do problema. Nós já estamos diante de outra circunstância. Sabe por quê? Porque Isaías declara o seguinte, meu irmão: que agindo Deus, quem impedirá? Quando veio a tempestade, Jesus acalmou. Quando ela voltou, Jesus andou sobre ela. Não houve nada que interferiu no agir de Deus. Nem a morte pôde deter ao meu Senhor e o teu Senhor. A Bíblia diz que a morte não pôde
vencer Jesus, ele se entregou. E ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu o maior dos inimigos. Nada é demasiadamente grande e impossível para o meu Deus e o teu Deus. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei que milagre, que intervenção divina, que sobrenatural de Jesus você precisa, mas eu quero convidar você a olhar além daquilo que seus olhos estão vendo. Rodolfo, então você está me dizendo que eu vou voltar para casa e não vai ter mais problema? Não, eu estou te convidando a olhar com outros olhos, não com os seus olhos, mas com os olhos de Deus a respeito daquilo que você está vivendo. O que Jesus está fazendo? A multidão estava vendo Jesus, o cego não, mas o cego estava crendo em Jesus. Não olhe para aquilo que os seus olhos estão vendo, não se deixe enganar por aquilo que as circunstâncias te apresentam, mas continue crendo que Jesus está trabalhando em teu favor. Você crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Independente da circunstância, aquele moço cria que Jesus podia transformar a tua vida, a tua história. Ele podia transformar essa adversidade em bênção. E como eu disse, talvez você vai voltar para a sua casa, você vai para o seu trabalho amanhã, e as circunstâncias, os problemas, as adversidades ainda estarão lá. Mas o que terá mudado é a minha e a sua percepção acerca do problema. É entender que aquilo não é maior do que o agir de Deus. É compreender que isso não é maior do que o poder de Deus transformador na minha vida e na tua vida. Existem homens e mulheres aqui nesta noite que precisam deste toque. Existem homens e mulheres aqui nesta noite, o Espírito Santo me incomoda acerca disso, que precisam ser curados lá dentro de algo que só Jesus pode curar. Nós vamos diminuir as luzes, nós vamos adorar e orar. Mas se o Espírito Santo te incomodou e falou contigo, eu quero convidar você a sair do teu lugar e nós vamos orar aqui, porque eu creio que Deus está derramando uma unção de cura nesta noite. Eu posso sentir isso no meu espírito, que Deus está fazendo algo sobrenatural e Ele está falando no teu coração nessa noite. Deus está sarando corações nessa noite para liberar perdão. Deus está sarando corações nessa noite para receber perdão. O Senhor está sarando casamentos nessa noite. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e nós vamos adorar, e nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.